Vamos abrindo as nossas Bíblias em Abacuque. Espero que a voz me acompanhe pelo menos até ao final do sermão. Abacuque capítulo 3. Vamos então terminar a exposição deste livro. Abacuque capítulo 3. Um pequeno livro, mas de um grande valor para as nossas almas. Como pastor, e faz parte do ministério pastoral, eu sou confrontado não apenas com a minha própria experiência, a minha própria realidade, a minha própria vida, mas também sou confrontado de maneira mais intensa e constante com a experiência de outros, com as vossas experiências. Experiências nesta nua e crua realidade em que todos nós vivemos. Todos nós que estão aqui sofremos de uma ou de outra forma, só pelo simples facto de sermos seres humanos, de estarmos em humanidade, nós sofremos com limitações, e limitações já implica sofrimento por si. Agravado tudo isto, como nós bem sabemos, com a maldição do pecado, desde a queda de Adão e Eva, que nos afeta por dentro, mas também fora de nós. Sofremos neste mundo e nesta realidade. Sofremos por culpa própria, sofremos inocentemente, sofremos por disciplina de Deus, sofremos pelo juízo de Deus. E olhando até um pouco mais para fora de nós, na verdade, a realidade, o cenário nacional e internacional não é nada encorajador ou animador. Vivemos numa realidade em que somos assolados pelo medo, pelas dificuldades, pelas crises, pelas preocupações. E é legítimo que nos possamos sentir muitas vezes neste cenário em que nós estamos, nesta realidade em que nós estamos, preocupados, ou até mesmo temer o futuro. Nós ouvimos notícias constantemente, e tendo em conta até a teoria do caos e efeito, a teoria chamada como efeito borboleta, em que Lawrence afirmou que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear uma série de eventos que termina com um grande tornado no Texas, nos Estados Unidos. Nós, obviamente, olhando para as notícias que estão presentes neste cenário nacional e internacional, somos assolados também pelo medo de maior e mais sofrimento no futuro. O aumento da inflação, o aumento do custo de vida, o choque que ainda estamos a sofrer da subida das taxas de juros nos últimos 2 anos, que passaram de um valor próximo de 0 ou até mesmo negativo para um patamar de 4 a 5%. O aumento mais rápido que há registro nas últimas décadas. A crise na habitação. Lisboa é a cidade da Europa mais cara para arrendar casas, em toda a Europa. Há 2 anos que temos uma guerra na Europa entre a Rússia e a Ucrânia. E as coisas não estão muito fáceis no terreno para a Ucrânia neste momento. Estão bastante complicadas. Recentemente, um novo conflito entre Israel e o Hamas
e toda a tensão que existe no Médio Oriente com o perigo real da escalada de conflito. O que falar da tensão também que ouvimos e das notícias entre China e Taiwan. Ou as ameaças constantes de uma guerra nuclear por parte da Coreia do Norte. Diante de toda esta realidade dentro de nós e fora de nós, qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser a nossa atitude? Nós encontramos qual deve ser a nossa resposta e qual deve ser a nossa atitude como justos, como povo de Deus, aqui no exemplo do profeta Abacuque, neste pequeno livro. Para aqueles que não estiveram connosco ao longo da exposição de Abacuque, apenas um resumo deste livro. Os primeiros 4 versículos do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, o profeta, em vez de proclamar a palavra de Deus, que era a função de um profeta, ele se dirige a Deus em queixa, com uma fé questionadora, diante da realidade em que vivia. Pecado no meio do povo, corrupção, injustiça, maldade no meio do povo da aliança, do povo de Israel, o povo de Deus. E ele começa este livro: até quando, Senhor? Não fazes nada? Não te importas? E ele recebe uma resposta de Deus. Essa resposta é ainda no capítulo 1, versículo 5 a 11. Que Deus iria disciplinar o seu povo. Iria enviar os babilônicos como instrumento de disciplina para a santificação do seu povo. Para que o seu povo pudesse voltar-se para ele e abandonar os ídolos, a maldade e a perversidade. Ouvindo a resposta de Deus, o profeta entra numa crise ainda maior. Ele responde e questiona Deus ainda com maior perplexidade. E esta segunda queixa, podemos dizer, do profeta encontra-se do capítulo 1, versículo 12, até ao capítulo 2, versículo 1. Ele não pode entender como é que Deus vai usar uma nação mais ímpia e perversa para disciplinar o seu povo. Ele não pode aceitar isso. Deus, para Abacuque, estava dentro da sua caixa. E todos nós temos a tendência de colocar Deus dentro da nossa caixa. Ele só pode agir assim, atuar assim, fazer isto ou aquilo. Deus lhe dá uma resposta final. Temos no capítulo 2, versículo 2 a 20. Essa resposta final é: Abacuque, é certo que irei usar a Babilônia como instrumento, mas eles não serão inocentados. Eu os irei destruir. E Abacuque, eu irei salvar o meu povo. Eu irei ser fiel às minhas promessas. O meu povo não será destruído para sempre. Esta é a resposta final de Deus a Abacuque. E a exortação de Deus ao profeta, diante desta realidade em que tu vives de crise, a ameaça que os babilônicos estão iminentes para vir, invadir Israel, conquistar, matar, roubar, destruir. A tua resposta, Abacuque, deve ser: o justo viverá pela fé. Não pelas circunstâncias, mas pela fé. Em mim, no meu carácter, na minha palavra, nas minhas promessas. Diante da resposta final, o profeta termina este livro com um belo cântico, um dos mais belos salmos alguma vez escrito. Um dos raros salmos que temos fora do livro de Salmos. Ele descreve este cântico de adoração, de exultação, de triunfo. O profeta começa com uma fé queixosa, uma fé questionadora, e termina com uma fé exultante, alegre e triunfante. Como é que é possível? Como é que é possível esta transformação no profeta? O que é que aconteceu? Seguramente vocês, como eu, ao ler este livro, eu quis entender como é que foi produzida esta transformação na vida do profeta, porque eu quero também ter esta fé.
eu quero também ter esta alegria. Eu quero também ter uma fé exultante e triunfante, não com medo, não queixosa, não questionadora. E vamos descobrir quais as razões para essa transformação da crise na fé para a fé na crise no profeta Abacuque. Vamos ler o capítulo 3 deste salmo, dá-nos a resposta. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 3 de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem altas suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. E faz os meus pés como os da corça. E me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumento de cordas. A palavra do Senhor. Senhor, abençoa a Tua palavra, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Fala a cada coração, a cada alma, Senhor. Edifica o Teu povo, a Tua igreja. E resgata e salva aqueles, Pai, que estão a caminho da perdição eterna. É isso que eu te suplico, no nome do Senhor Jesus. Amém. O profeta Abacuque escreve este canto, e nós sabemos que é um cântico que deveria ser cantado, e diz aqui até instrumento de cordas, possivelmente harpa, foi usada em acompanhamento musical para este canto. É por isso que Abacuque é seguramente
foi seguramente um levita que estava presente no culto do templo. Ele escreve este canto, ele tem acesso ali ao templo, à adoração no templo, aos instrumentos do templo, ao mestre de canto. E esse canto é um cântico de adoração, exultação. Nós sabemos pelo início do cântico que é um cântico, sim, é uma música cantada, mas é uma oração. É uma oração escrita de Abacuque que se transforma em cântico. Depois de obter a resposta final de Deus, depois de ter ganho uma maior revelação de quem é Deus, do seu caráter, do seu juízo, da sua salvação, das suas promessas, o profeta escreve esta oração em forma de poesia. Por isso há aqui uma linguagem um pouco confusa para nós. É linguagem poética. Não é para nós interpretarmos tudo literalmente na poesia. E transforma esta poesia num salmo, num cântico, acompanhado de instrumento de cordas. Agora, porquê é que o profeta faz isso? Amados, nós bem sabemos que as emoções se expressam de maneira mais profunda através do género literário de poesia. A poesia expressa de maneira mais profunda a sua linguagem, as emoções, os sentimentos de alguém. Mas mesmo assim, a poesia só por si escrita, ela pode ser insuficiente. E como tal, a música, ela é ainda um melhor meio para transmitir os sentimentos mais profundos. E por isso é que Abacuque produz este belo cântico. Este belo cântico de exultação, de triunfo, de adoração a Deus. Um cântico que deveria ser cantado por todos. Um cântico também é para nós, cantarmos, as nossas almas cantarem. Reparem no versículo 2, nesta oração cantada do profeta. Ele começa por confessar o seu estado de espírito. Reparem o que ele diz. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, as tuas respostas que Deus lhe tinha dado, daquilo que estava prestes a fazer. E me sinto alarmado. O profeta confessa o seu estado de espírito de temor, agitação, de medo. De medo de quem é Deus, diante da glória de Deus e também daquilo que Deus estava prestes a fazer. É este temor e tremor do qual nos fala Tiago na sua carta, que os demónios têm. Temor e tremor, mas nós também devemos ter. Diante de um Deus todo-poderoso, como este, em toda a sua glória, manifestando o seu juízo sobre o seu povo, sobre as nações. Mas atenção, reparem o facto de ele sentir-se alarmado, não anulava a sua confiança em Deus e também não se esquecia da sua intimidade com o seu Deus. É por isso que ele confessa o seu estado de espírito, me sinto alarmado, mas Senhor, eu te peço, aviva a tua obra e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na sua confiança e intimidade com Deus, ele suplica e pede por duas coisas. Primeiramente, aviva a tua obra, ó Senhor. Que obra é esta que Abacuque está a pedir para Deus avivar, um avivamento? Eu creio que, entendendo o contexto que se segue, que nós vamos ver que está a falar dos feitos poderosos de Deus no passado em favor do seu povo, em libertação do seu povo, para dar triunfo ao seu povo e preservar o seu povo. Eu creio que este pedido de Abacuque aviva a tua obra, ou seja, que novamente seja revigorada, retomada aos teus planos e ações favoráveis para com o teu povo. Tal como foi no passado, quando libertaste o teu povo da escravidão do Egito. Quando fizeste o mar vermelho abrir-se para libertar o teu povo e para destruir os seus inimigos, os egípcios.
Tal como tu fizeste, Senhor, no Monte Sinai, te revelaste em poder, que até o monte tremeu, para te revelares a tua glória ao teu povo. Tal como tu fizeste na conquista da terra Canaã, prometida, Senhor. Estes feitos gloriosos, aviva novamente a tua obra, manifesta os teus planos e as tuas ações favoráveis a nós. Ele está pedindo que o Senhor, semelhantemente ao Êxodo, ao Sinai, à conquista da terra prometida de Canaã, volte a realizar grandes coisas em favor do seu povo. Mas reparem o que diz aqui. Ele sabe que a ira de Deus virá sobre eles, a disciplina de Deus, e é justo Deus disciplinar o seu povo por causa dos seus pecados. E isso é um sinal que somos dele e que somos seus filhos, como diz o autor aos Hebreus. Um pai que ama disciplina os seus filhos. Ele sabe que a ira iria ser derramada. Ele sabe, porque Deus o revelou nesta visão, que os babilônios estavam para vir para destruir. Iriam destruir o templo, iriam destruir as muralhas de Jerusalém, iriam matar milhares, iriam levar para o cativeiro. Ele sabe que a ira de Deus está a ponto de ser despejada sobre eles. Mas ele pede ao Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós pensamos que as duas coisas não podem andar juntas. Ou Deus é um Deus de amor, de misericórdia, ou é um Deus irado. As duas coisas não podem andar juntas. Ou pensamos, por exemplo, que Deus é um Deus soberano, que controla tudo e todos, ou pensamos que existe responsabilidade humana, que as duas coisas não podem andar juntas. Ou pensamos que Deus é bom, e se Deus é bom, Deus não pode punir ninguém. Mas a mensagem clara e a convicção do profeta e aquilo que é revelado nas Escrituras é que sim, as duas coisas andam juntas. Deus é um Deus que manifesta a sua ira, mas Deus também pode manifestar a sua misericórdia. Então preguemos os dois. Falemos dos dois. Hoje em dia, a ênfase na nossa cultura evangélica, nos púlpitos evangélicos, é apenas que Deus é amor. Quando foi a última vez que tu ouviste um sermão que Deus se ira? Que um dos atributos de Deus é ira contra os pecadores e os seus pecados. Quando foi a última vez? A ênfase hoje em dia é que Deus é amor, que Deus ama o mundo. E isso é tão forte na nossa cultura e tantas vezes repetido que quase ninguém na igreja hoje em dia pensa que Deus está irado, com divina raiva contra esta terra e seus habitantes. E é justo que esteja. Devemos, no entanto, relembrar-nos a verdade e relembrar este mundo na nossa pregação, no nosso testemunho, que Deus odeia intensamente todo o pecado, inclusive o pecado do seu povo. E que Ele não ficará inocentado. Não ficará. Não ficou no passado para Israel. Não ficará para nós, igreja. Não ficará para ti. Abacuco sabe muito bem este atributo de Deus da ira. Por isso é que ele pede ao Senhor que nesse momento de ira, de justiça, Senhor, lembra-te da tua misericórdia também. E Deus se lembrou. Deus se lembrou. Deus preservou o seu povo e do seu povo fez nascer o Salvador do mundo. E naquela cruz, há cerca de 2000 anos atrás, Deus derramou a sua ira justa sobre ele. Para que nós agora não recebamos ira, mas misericórdia. E se tu queres também experimentar a misericórdia de Deus, esconde-te em Jesus Cristo. Vai até Jesus Cristo. Confia nele como teu Senhor e Salvador. E Ele se voltará para ti em misericórdia e não em ira. Esta oração do profeta foi respondida. Foi respondida perfeitamente na cruz. Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Amados,
O nosso Deus é misericordioso. Ele é bom para com o seu povo, estando Ele mesmo em miséria e angústia. Deus continua bom. Mesmo até nós, pelos nossos pecados que pecamos todos os dias, seja em palavras, seja em pensamentos, seja em ações, Deus nos trata com misericórdia. Diz o salmista, não é, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Diz também a palavra de Deus que Deus não nos trata de acordo aos nossos pecados. Devemos esperar a ira de Deus, a justiça de Deus, a disciplina de Deus sobre os nossos pecados. Sim, devemos. Mas clamemos por misericórdia. E em Jesus Cristo, Ele nos irá estender misericórdia. Versículo 13 a 16. Nesta declaração do profeta, de forma poética, ele está a declarar de uma maneira resumida para vocês entenderem todo este grande bloco. Ele está a declarar que Deus manifesta a sua glória. Deus vem em glória para juízo das nações e salvação do seu povo. A glória de Deus é manifestada pelo juízo que Ele virá e que vem para julgar as nações e para salvar o seu povo. E tanto está a sua glória manifestada na sua ira, como no seu amor e na sua misericórdia. Reparem, versículo 3 a 7, o foco aqui do profeta é que Deus vem em glória para juízo. É assim que manifesta a sua glória, a sua justiça, a sua ira. Deus vem em glória para juízo. Reparem a linguagem do profeta. Deus vem de Temã e do Monte Param vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Repara, fala aqui de duas regiões que nós até temos dificuldade em localizar, mas elas estão ali na região de Edom. Os edomitas, os antigos inimigos do povo de Deus. E claro, esta imagem, o que está a trazer à memória o profeta aqui, é o avanço de Jeová para ajudar Israel quando saiu do Egito, para ajudar Israel no êxodo e na conquista da terra prometida que começou por esta região, Edom. A ação de Deus no passado, de fazer o seu povo triunfar diante dos seus inimigos, é a esperança e o foco e o que traz à memória o profeta Abacuque para ter a mesma confiança que Deus dará a vitória ao seu povo agora. Vêm os babilónicos, mas a vitória final terá Deus, terá o seu povo, porque Deus é por nós. Reparem o destaque da glória de Deus. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. A mensagem do profeta é clara. Deus manifesta a sua glória também na sua justiça, na sua ira. E a glória de Deus também por meio da criação, que alcança a todos esta mensagem. Deus está constantemente pregando para todos, inclusive por meio do seu juízo que derrama sobre a terra, inclusive também às nações, como fez aos egípcios no passado, enviando as 10 pragas, às nações que ocupavam Canaã e que foram grandemente julgadas e conquistadas por Israel, porque eram nações más, perversas, imorais. Deus manifestando a sua glória e está pregando constantemente para todos os homens. Por meio da sua ação de juízo nesta terra, por isso fomes, por isso o mal, por isso o sofrimento, por isso guerras. É a manifestação do seu juízo e da sua ira, da sua glória. Mas também ele prega constantemente a sua glória, porque a sua glória está presente em toda a natureza, em toda a criação. A sua glória, diz o versículo 13 ao final, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Não tem que abrir, mas há vários textos que falam sobre isso mesmo,
Um muito conhecido por vocês, de certeza, pela maioria de vocês, é o Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A sua glória, a manifestação dos seus atributos, do seu poder, está presente em toda a criação, pregando constantemente. Os homens a podem ver na inteligência que criou o universo, na revelação natural do seu poder, todas as leis físicas, o seu poder através da chuva derramada, das tempestades, dos terremotos. O seu poder e a sua glória revelada no nosso fantástico organismo. E a complexidade do mesmo, algo incrível. E aqui o profeta está a trazer à memória a sua glória revelada na história, nas ações poderosas de Deus no passado. É esta glória de Deus que permeia toda a criação. Ao longo de toda a história ela tem sido revelada. Como ela foi experimentada, vista, testemunhada pelos povos de Canaã, pelos egípcios, em que viram a manifestação da glória de Deus sobre eles. Reparem como o foco do profeta está mesmo nestas ações do passado de Deus, de manifestação da sua glória. Versículo 5. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Esta é a memória, trazer à memória as 10 pragas que Deus despejou sobre os egípcios. A peste, tudo isso tu podes encontrar em Êxodo capítulo 9, onde cada uma das pragas para destruir cada uma das divindades egípcias e para revelar que só há o único e verdadeiro Deus, o glorioso, eterno Deus, Jeová. E é esta glória que o profeta exalta aqui, que Deus é o único e verdadeiro Deus, que Deus está a conduzir a história, que Deus tem o poder sobre as nações, que Deus está manifestando a sua glória e o fará também para com os babilónicos. Não apenas aquilo que fez aos egípcios, o voltará a fazer para os babilónicos. E nós sabemos que no futuro o irá fazer para as nações todas. Jesus está vindo em glória para manifestar a sua glória, já não mais como cordeiro, mas em glória para executar o seu juízo e salvar o seu povo. Versículo 6. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Isto é aquilo que está descrito, que ocorreu na revelação de Deus no Êxodo, no Monte Sinai. Acompanhem-me, por favor, em Êxodo capítulo 19. É isto que está a trazer à memória o profeta nesta adoração e na sua fé revigorada. As ações gloriosas de Deus no passado. E Deus não muda, por isso Ele está esperando que Ele volte a manifestar a sua glória da mesma forma. Reparem, Êxodo 19, o segundo livro da Bíblia, não é? Versículo 16 a 18, diz assim a palavra de Deus. Desculpem, não desliguei o microfone. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. É a mesma linguagem que o profeta Abacuque está a usar aqui. É ele que faz tremer os montes. Mesmo os montes mais imponentes não podem prevalecer contra Deus. Mesmo estes montes que parecem que irão existir para todo o sempre, tal o seu tamanho, tal a sua envergadura, diante de Deus eles se derretem como manteiga. Este é o poder do nosso Deus que está a trazer à memória Abacuque aqui, nas suas ações já confirmadas no passado. O Monte Sinai tremia
por todos os lados, como um castelo de cartas, simplesmente pela presença de Deus. A mensagem é clara de Abacuque. Ninguém pode escapar a Deus. Nada nem ninguém é intocável e ninguém pode resistir diante de Deus. Os babilônicos também não irão resistir. As nações, os rebeldes, também não. Esta é a mensagem para os homens. Versículo 7 cita aqui outros lugares, não é? Cusã e Midian. Voltando a Abacuque 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Aqui estas regiões ficam aqui no sul, olhando para o sul. Estes foram os primeiros povos que teriam sido os primeiros a perceber a vinda do povo de Deus com eles na sua direção para os conquistar, para conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. Sabemos o fim destas nações, foram conquistadas, foram destruídas pelo poder de Deus favorável com Israel. A mensagem é clara para os babilônicos. Eles viriam para destruir, mas Deus os iria destruir um dia. Deus viria em juízo contra os inimigos do seu povo. E a mensagem continua a ser a mesma. Para aqueles que são inimigos de Deus, para aqueles que são inimigos do povo de Deus, Deus vem para te destruir. Tal como foi no passado, Ele vem por ti também. A soberba e a invencível Babilônia se tornará aflita e cheia de medo. Reparem aqui, os acampamentos da terra de Midian tremem. Tal como aconteceu com estes povos, este será o futuro daqueles que são inimigos do povo de Deus. Aqueles que pensam que são grande coisa, eles na verdade não são nada diante de Deus. Tremem. Tremem. Depois, do versículo 8 a 16, o profeta declara que Deus vem em glória para manifestar a sua ira, mas também para salvar o seu povo. Em todo este texto, do versículo 8 até o versículo 12, temos uma descrição da manifestação da ira de Deus como um poderoso guerreiro. Deus é-nos apresentado como um poderoso guerreiro que luta por nós, que luta pelo seu povo. Reparem a linguagem que está nos versículos aqui, que já lemos. Eu vou só agora relembrar vocês da leitura. Linguagem militar sobre Deus. Montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, o teu arco, está farta a tua aljava de flechas, as tuas flechas sibilantes, relâmpago da tua lança, marchas pela terra. Reparem todas as descrições apresentando Deus como um guerreiro irado, indignado. Ira é repetida aqui. Versículo 8 começa logo isto. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Deus é apresentado aqui como um guerreiro irado, pronto para a guerra contra os seus inimigos ou aqueles que são inimigos do seu povo, porque é sinónimo. Reparem a alusão aqui ao mar, aos ribeiros, aos rios. Está a mostrar o profeta que Deus tem o controlo sobre a criação, sobre a natureza. Mas também não nos esqueçamos, dentro do contexto já temos visto as associações do profeta em trazer à memória a manifestação da glória de Deus no passado, em que está especificamente a referir-se o profeta aqui aos mares, ao rio, está-se a referir quando Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Quando Deus abriu o rio Jordão com Josué para o seu povo passar e conquistar a terra prometida e destruir os inimigos de Deus. Quando abriu o mar vermelho para salvar o seu povo, mas sepultar os egípcios no mesmo. Este é o Deus que tem o controle de tudo e de todos. E o que o profeta está aqui a fazer alusão, o mesmo Deus que usou os rios e o mar no passado, e tem esse poder, é sobre esse poder
que irá manifestar como um guerreiro irado contra os seus inimigos, contra os babilônicos. Mas essa é a mensagem para todos os rebeldes de todos os tempos. A ira é o que receberão de Deus se não se arrependerem. Se não se arrependerem. Reparem como a presença de Deus impacta profundamente toda a natureza. Versículo 9 e 10. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passas torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem altas suas mãos. Isso é uma linguagem poética. Mas para descrever que somente a presença de Deus impacta profundamente toda a natureza. Assim também foi como no dilúvio. Que toda a criação foi mudada e transformada por esse desastre que Deus enviou em juízo sobre a terra. Esse é o poder de Deus e a sua ira. Versículo 11. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Vocês lembram só ler o versículo 11? O sol e a lua param nas suas moradas? Não está apenas... Lembram-se de alguma história na Bíblia em que isso aconteceu? Exatamente. Josué. Não está apenas a dizer que os corpos celestes também são afetados pelo poder de Deus, como o sol e a lua. Novamente aqui o profeta está a trazer à memória, para alimentar a sua fé, aquilo que ocorreu na conquista da terra em Canaã com Josué, quando o sol se deteve pelo poder de Deus, para dar vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos. É este Deus poderoso, é este Deus que luta por nós, luta pelo seu povo. É isto que está a alimentar a alma e a fé do profeta aqui, ao trazer à memória a glória de Deus já manifesta no passado. Nós também necessitamos disto mesmo, de sermos relembrados de quem é o nosso Deus. Aquele que nem o sol, nem a lua lhe pode fazer frente. Que enorme diferença para nós, que às vezes nos dias de sol brilhante, nós nem conseguimos olhar diretamente para o sol. E Deus controla o sol, a lua somente com a sua voz. Devemos lembrar-nos de quem é o nosso Deus. Devemos trazer à memória a sua glória. Devemos trazer à memória aquilo que está revelado na sua palavra, que Ele peleja, que Ele luta por nós, pelo seu povo. É isto que está a alimentar a fé do profeta neste momento. Versículo 12. Na tua ira calcas aos pés as nações. Aqui esta palavra usada, calcas, é debulhar, como aos grãos, esmagar, não é? Para sair os grãos. Destruir. Numa linguagem que talvez nós podemos entender melhor, porque já não trabalhamos tanto com a agricultura, já não estamos habituados a isso mesmo, por vivermos nas grandes cidades. O que está a dizer aqui o profeta é que as nações são como formigas, que facilmente podem ser pisadas por Deus. Amados, e esta é a mensagem do Apocalipse. Jesus Cristo virá em glória para manifestar o seu juízo e para pisar as nações. Por favor, me acompanhem a Apocalipse, capítulo 19. O último livro da Bíblia. Falando de Cristo, aquele que venceu, irá vencer o anticristo, o falso profeta, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que julga e peleja com justiça, como diz aqui no versículo 11, em Apocalipse 19. Mas reparem o que diz sobre ele, especificamente no versículo 15, 19, 15 da Apocalipse. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente, prestem atenção, pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Esse é o seu fim. E essa é uma mensagem também de ira e justiça para ti, se não te arrependeres dos teus pecados. E abraçares, aceitares, beijares o Filho de Deus, Jesus Cristo, como teu Senhor e Salvador. Esta é a mensagem da Bíblia. É a mensagem do Apocalipse. E é a mensagem futura, que Ele vem em glória para pisar as nações. Versículo 13. Vemos aqui que Deus manifesta a sua glória não apenas em juízo, mas este é um versículo maravilhoso. Reparem o que diz. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Está a falar aqui do seu povo, ungido, o escolhido, o povo escolhido de Deus. Deus continua a ter esse povo escolhido e é a sua igreja. Composta por judeus e gentios. E diz aqui, tu sais para salvar o teu povo. Sim, Deus manifesta e manifestará a sua glória em ira e juízo para com as nações e os seus habitantes arrogantes, soberbos, rebeldes, perversos. Mas Deus irá também manifestar a sua glória no meio de tudo isso, na salvação e preservação do seu povo, dos seus eleitos. Esta é uma promessa de salvação para nós, para aqueles que são seus ungidos, para aqueles que são seus escolhidos. No meio de todo o caos em que vivemos, nesta realidade amaldiçoada pelo pecado, nós nos temos que lembrar que Deus nos irá salvar, que Deus nos irá fazer perseverar até ao fim. Nós podemos estar seguros disso. Nós até nos temos que lembrar que mesmo que sejamos justamente disciplinados por Deus por causa dos nossos pecados, Deus jamais se esquecerá de nós e nos salvará ao final de todas as coisas. Ele não se esquecerá da sua aliança para com o seu povo e das suas promessas. É isto que faz o profeta exultar-se com confiança, com alegria. Por outro lado, versículo 13 diz que o perverso será destruído. Reparem na linguagem que usa aqui Abacuque. Feres o telhado da casa do perverso. Ele descobres de todo o fundamento. Telhado pode ser traduzido do hebraico também como cabeça, como uma referência ao líder perverso. Mesmo o mais poderoso homem será destruído. Versículo 14 e 15. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. Os inimigos do povo de Deus irão morrer, por outras palavras, na sua própria lei. É a justiça retributiva de Deus em ação. E ocorreu isso para com os babilónicos, tal como Deus tinha revelado ao profeta Abacuque. E o profeta Abacuque está aqui a alegrar-se pela justiça de Deus. E isto aconteceu com os babilónicos quando os medo-persas conquistaram a Babilónia e entraram nessa gloriosa cidade antiga sem luta, sem resistência. As palavras do Senhor Jesus Cristo disse-lhes Jesus, guarda a tua espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Abacuque era consciente da iminente destruição que o seu povo iria sofrer. Judá, Jerusalém, nas mãos dos babilónicos. Ele menciona aqui isto. Estes os quais como tempestade avançam para me destruir. Mas ele também era consciente que Deus estava no controle do mesmo. E que Deus não iria deixá-los impune. E que um dia iria fazer justiça. Versículo 16, chegando ao final. Tudo isto, reparem como reage o profeta. Ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Diante da glória de Deus, diante deste furioso, irado, guerreiro, diante da revelação sobre tudo aquilo que estava prestes a acontecer para com Israel, para com o povo de Deus, para com os babilónicos, Abacuque se sentiu perturbado. Tremeram os seus lábios, desfalecendo sem forças, os seus joelhos vacilaram. Esta
É a reação normal que vemos nas Escrituras quando o homem está diante da glória de Deus, do Todo-Poderoso. Clama pela sua vida. Assim foram os profetas. Desmaiam. Sucumbem. Porque não podem resistir à manifestação da glória de Deus. E o profeta está profundamente afetado no seu espírito e corpo por esta experiência profunda também que teve com Deus. E reparem, não é belo pensar que essa experiência profunda com Deus e a manifestação da glória de Deus de uma maneira especial para com o profeta se deu na sua crise, na sua dor, no seu sofrimento. Amados, não será diferente connosco. É na dor, no sofrimento, é na crise que nós iremos achar Deus de uma maneira especial. De uma maneira mais especial e profunda. Tal como foi com o profeta Abacuque. E ele responde com fé. E reparem a sua declaração de fé gloriosa em Deus, de confiança. Uma das declarações mais gloriosas de confiança em Deus de toda a Bíblia. Como ele termina: pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete, atacará. Lembram-se de como é que terminou o capítulo 2? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E agora o profeta, que estava agitado, perturbado ao início, está tranquilo, esperando Deus. Em silêncio, ou outra tradução, em tranquilidade. Eu espero que Deus cumpra aquilo que Ele está prestes a fazer. Sabem o que é que Abacuque está a revelar aqui? Que o justo vive pela fé. A confiança em Deus e na sua palavra. Por isso é que ele termina com esta exultação do versículo 17 ao 19. Por isso é que ele termina com esta fé triunfante. Porque viu a glória de Deus. Se lembrou da manifestação da glória de Deus, de quem é o seu Deus. E termina o versículo 17 da seguinte maneira: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Na verdade está a dizer, ainda que eu perca tudo, todos os meios de subsistência, toda a economia, tudo, fique sem nada. Ele exulta e confia em Deus. Reparem o versículo 18. Eu me alegro no Senhor. Como a atitude de Abacuque se contrasta muitas vezes com a nossa atitude. Com a atitude de muitos. Se não tenho saúde, não irei adorar a Deus. Se não entrei no emprego pelo qual orei, não darei as minhas ofertas ao Senhor. Se não estou a ir bem na escola ou faculdade, bem, hoje não vou ao culto na igreja. Deus está a falhar para comigo. Como é diferente. Uma fé verdadeira, vibrante, centrada em Deus e triunfante. Diante da crise, da dificuldade, da necessidade, da privação, do sofrimento, o profeta diz no versículo 18: todavia eu me alegro no Senhor. A alegria de Abacuque não estava nas circunstâncias. A alegria de Abacuque não estava na ausência de problemas. A alegria de Abacuque não estava na superação dos problemas. A alegria de Abacuque não estava na prosperidade. A alegria de Abacuque não estava na saúde. A alegria de Abacuque não estava no conforto ou segurança. A sua alegria estava em Deus, porque Deus era a sua vida. Por isso é que Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E sabem que é o Senhor ali em Filipenses? Em todo o contexto da carta, que é chamado Senhor Jesus Cristo. A nossa alegria, a nossa vida é Jesus Cristo. Reparem, no versículo 18 ele diz, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A esperança, a fé exultante e triunfante de Abacuque estava centrado no Evangelho, na salvação de Deus que nós temos por meio do seu amor incondicional e eterno. Ao nos ter escolhido,
ao nos ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para resgatar-nos da sua ira futura e fazer-nos seus filhos para todo o sempre e ser o Deus da nossa salvação. É nesse amor, é nessa abundante graça, é nessa infinita misericórdia que Abacuque se alegrava e que nós devemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Nesta maravilhosa esperança que nós temos em Jesus Cristo. Independentemente de que digam os homens sobre nós, não te preocupes, nós já fomos perdoados. Independentemente dos ataques de Satanás, não te preocupes, nós já estamos sentados com Cristo em lugares celestiais. Independentemente da tua condição física, emocional, mental, não te preocupes, Cristo não mudará e Ele te susterá. Independentemente que percamos tudo aqui na terra, nós não iremos nunca perder o nosso maior tesouro. É Jesus Cristo, Ele é o nosso maior tesouro. Amados, esta é a mesma mensagem de Pedro e eu não resisto. Eu sei que já esgotámos o tempo, mas eu não resisto a ir. É a mesma mensagem de Pedro na sua carta a cristãos que estão a sofrer perseguição. Vamos ao capítulo 1 da carta de 1 Pedro. 1 Pedro 1, versículo 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, aflições. Era o contexto destes irmãos a quem Pedro está a escrever. Estavam a sofrer provações, aflições, perseguições. E reparem o que Pedro diz a eles. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Mesmo nas provações, nós podemos olhar para Cristo, para os propósitos que Deus tem por meio de Cristo e para a nossa salvação futura já garantida. Por isso nos podemos alegrar com o nosso fim. Versículo 19, em Abacuque 3, terminando, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. A fortaleza de Abacuque para aquele momento de crise, de aflição, de provação, não estava nele. A força das nossas vidas não vem de nós, senão iremos perecer, não iremos aguentar. A perseverança também não vem de nós, mas vem do Senhor. Reparem a imagem que o profeta usa aqui, assim como as corças que andam na escuridão da noite, sem nenhum problema, ou em montes acidentados, dificultosos e perigosos, elas caminham firmemente. Assim também, quando nós andarmos pela escuridão desta vida e por essas montanhas acidentadas desta vida, o Senhor nos irá suster. Nós não iremos cair. Jesus Cristo é por nós. E o será até ao fim. É isto que faz a fé queixosa e questionadora de Abacuque ser transformada para uma fé exultante e triunfante. Amados, esta mensagem, como eu disse ao início, era para ser cantada por todo o povo. Ela é também para ser cantada por nós. Independentemente se te caluniam injustamente, independentemente se estás sem emprego, independentemente se vives num quarto e não consegues arranjar um apartamento, independentemente se estás neste momento como o nosso irmão Diogo numa cama do hospital, independentemente dos rumores de guerra que ouvimos todos os dias, independentemente da perseguição e ameaças que se levantam contra o povo de Deus por causa da nossa fé, independentemente se eu morra hoje, se tu morras hoje, nós podemos cantar que a nossa alegria está no Senhor, no Deus da nossa salvação. Cantemos com confiança
e com alegria, porque temos um grande Salvador, porque nada nos pode separar do seu amor, porque a nossa salvação já está garantida em Jesus Cristo, porque Ele virá em glória, em juízo, mas Ele também virá em glória para nos salvar o seu povo. Cantemos, porque nos espera um glorioso futuro. A nossa alegria está no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. Iremos terminar mesmo este sermão a cantar. Vou pedir ajuda à equipa da multimédia e vamos cantar esta música que transmite essa mesma mensagem, onde está a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança em Cristo e somente nele, para todo sempre. Vamos ver se a música sai. Podes colocar projetados para as pessoas acompanharem, por favor. Cantemos isso em jeito de oração também ao Senhor, de reflexão por quem é Cristo. Quando o medo assalta a fé, Cristo me sustém. Quando o tentador vencer, Cristo me sustém. Sozinho